Pansieri, daqui a pouquinho tem Rádio Esportes Debate e vamos falar bastante. O Pansieri tem o segundo tempo também para trazer já mais atualizações quanto a Vanderlei ou quanto a Roger Machado, mas o Vanderlei Luxemburgo sendo o primeiro nome. Vamos trazer isso daqui a pouquinho com a opinião do Léo e do Alexandre no debate, mas queria saber, nesse primeiro tempo, Alexandre, o que representa para você a demissão do Zé Ricardo, né? Acho importante a gente falar, a primeira vez que estamos falando aqui no Rádio Esporte sobre isso, que a demissão foi ontem não tivemos programa. O que para você representa a interrupção do trabalho do Zé Ricardo às 6 rodadas do fim aí pro Cruzeiro, Alexandre? Ô Cirilo, eu acho que essa demissão do Zé Ricardo deveria ter acontecido após o jogo contra o Internacional. Você disse aqui... E semana passada eu destaquei isso aqui por um aspecto muito simples. Eu acho que nada substitui a visão das pessoas, a visão do jornalista, a visão do analista, a visão do torcedor. Exatamente. Nada substitui a visão, tá? Eu ontem estava ouvindo a jornada esportiva da rádio e depois do jogo o Pansieri entrou, né? Batendo uma bola com o Álvaro Damião e o Edu Panzi, não foi isso? Depois, aí o Pansieri, além de anunciar a queda do Zé Ricardo oficialmente, já tinha falado isso antes, desde no final do dia, início da tarde, né? Eu entrei no programa do Acir Antão, o Pansieri estava voando ainda, chamando para os bastidores que estava acontecendo a reunião. Eu me recordo de o Pansieri dizer o seguinte, e pode inclusive ter afastamento de jogador. Não foi isso? Exatamente. Não está descartado. Possibilidade. Não está descartado. E esse afastamento seria por questão técnica ou por questão de imaginarem que poderiam estar entregando mais? Rendimento. Então, disposição, vontade. Isso. Aí eu citei um Twitter que o Cirilo fez aqui do jogo contra o Internacional do segundo gol. O segundo gol do Internacional é um festival de passividade do time do Cruzeiro, observando o Internacional tocar a bola até o Wanderson, se não me engano, chutar cruzado. Ele fez o gol. E fazer o 2-0 no início do segundo tempo. Ali, o diagnóstico já era de que o Zé Ricardo não dava mais. Se um time que está lutando contra o rebaixamento joga num estádio com quase 40 mil torcedores, apoiando e gritando, e não existe a entrega que pode existir, e não existiu, quem disser que existiu tá passando pano, ou não viu o jogo, ou quer passar pano para jogador. E eu não passo pano para jogador, para dirigente, para ninguém. Então, ali, se o Cruzeiro tivesse um comando de futebol forte e ligado ao clube, teria existido a ruptura. Porque o Cruzeiro contra o Internacional não teve a postura de um time que está brigando contra o rebaixamento. Assim como não teve contra o Coritiba lá no Dorival Brito. Não teve. Isso é só assistir o jogo. Tá calor, o time é ruim. Se a gente for inventar desculpa, existe pra tudo. E o futebol é um território fértil pra desculpa. A verdade é que o Cruzeiro não briga em campo como os outros times que lutam contra o rebaixamento estão brigando. Por isso vive essa situação desesperadora na zona de rebaixamento. O que representa a demissão do Zé Ricardo, Léo Figueiredo? Então, Cirilo, a constatação do fracasso gigantesco, né, da direção do Cruzeiro nesse ano de 2023. Um planejamento que começou equivocado, com um treinador que não gostaria de continuar no comando, e eu não vejo como pior o Pesolano ter ficado até depois de eles terem detectado que o ciclo tinha acabado. O pior é o Pesolano participar da montagem do elenco, do planejamento do ano, sendo que ele não iria ficar. Então, eu acho isso um grande problema. Mas, aí a direção do Cruzeiro conseguiu e teve um grande acerto em trazer o Pepa. O Pepa chegou, melhorou o time, teve uma arrancada no início do Brasileiro. Se não fosse aquela arrancada, o Cruzeiro já estaria rebaixado hoje. Se não fosse arrancado os pontos ali do Pepa, já estaria rebaixado. Mas aí a avaliação de a SAF faz diferente. A SAF é profissional. A SAF pensa o futebol diferente. Nós vamos inovar, vamos modernizar. Mandaram o Pepa embora por pressão de parte da torcida. Mandaram o Pepa embora sem ter um outro treinador. Mandaram o Pepa embora e desgraçaram o time, porque o time sempre foi ruim, o elenco sempre foi ruim, o teto que colocaram de gasto, de investimento, que quase não existiu, comparado aos outros que vivem, comparado ao Vasco, comparado ao Botafogo, o investimento do Cruzeiro é quase que nulo.
Colocaram um teto de gastos baixo, que não foi o suficiente. Colocaram um teto técnico baixo, que não é o suficiente. E cometeram a loucura de mandar o Pepa embora. E aí contrataram a sexta, sétima, oitava opção, que era o Zé Ricardo. O Zé Ricardo é que tem menos culpa nisso, sabe por quê? Eu não esperava que o Zé Ricardo fosse fazer nada demais, como ele realmente não fez nada demais. Essa bronca é toda da direção do Cruzeiro. E no debate, vamos falar mais sobre o Cruzeiro, eu quero exemplificar porque o Simões está completamente certo sobre o comportamento do Cruzeiro nos últimos jogos. Eu vou trazer dados aqui. Boa, em instantes tem Rádio Esportes Debate. Só um acréscimo. Daqui a pouquinho. Não, um segundo. Vai. Essa Já questão passou. da entrega dos jogadores, a diretoria tem culpa também, tá? Porque tem diretor de futebol, gerente, supervisor, não sei o que lá. Cabe a eles cobrar também empenho de jogador em campo. Sério, daqui a